Olá, boa noite. A Assembleia Legislativa realizou, nesta terça-feira, uma sessão solene que lembrou as vítimas do Holocausto. A iniciativa atendeu a requerimento do deputado estadual Heitor Ferrer, líder do PDT na casa. O Holocausto foi uma página vergonhosa da história da humanidade no século XX. O assassinato deliberado de judeus, ciganos, testemunhas de Jeová, comunistas, homossexuais, deficientes físicos e mentais e outras minorias pela Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial teve como destaque seu caráter de política oficial de Estado. Nesse período foram exterminados 6 milhões de pessoas, entre elas 1,5 milhão de crianças, a maioria sucumbindo à câmara de gás dos campos de extermínio dos nazistas. Como numa linha de produção eram aproveitados todos os subprodutos, obturações eram removidas para aproveitamento do metal, os cabelos eram usados para rechear almofadas e a gordura para fazer sabão. Ao relembrar este episódio nefasto da história da humanidade, praticado sob ordens do regime de Adolf Hitler, a Assembleia cumpre um papel de manter um alerta para que fatos assim jamais voltem a acontecer, em tempo e lugar algum, com qualquer povo. O evento realizado pela Assembleia teve o apoio da Sociedade Israelita do Ceará e Fundação Ben Abraham. O programa Questão de Ordem de hoje abre um espaço para lembrar do Holocausto. No programa de hoje, eu tenho a honra de receber 2 sobreviventes deste trágico acontecimento de nossa história. Eu estou aqui com o Dr. Ben Abraham e sua esposa, a dona Miriam Necklitz. Os dois são poloneses, mas já vivem no Brasil há algum tempo, na cidade de São Paulo. Aliás, se casaram aqui no Brasil depois que passaram pelo tormento de vivenciar o Holocausto. E aqui no programa de hoje, eles vão contar essa experiência para que fique registrada para os nossos telespectadores. É sobre o Holocausto o programa de hoje. Eu lembro que você vai poder participar deste programa pelo nosso endereço eletrônico. Você pode fazer algum comentário sobre o programa que iremos fazer a partir de agora, ou você pode sugerir assuntos para futuros programas. Na internet, o nosso endereço, questão de ordem, @al.ce.gov.br. Doutor Ben Abraham, boa noite, prazer Boa noite. Boa noite. Dona Miriam, prazer em recebê-la. Boa noite, prazer. O que foi realmente, o que representou para o senhor essa sessão que a Assembleia realizou hoje, uma sessão marcante, que emocionou, tenho certeza, milhares de pessoas que viram a sessão ao vivo pela TV Assembleia. O que foi para o senhor rever hoje imagens, temas que devem ser muito dolorosos, doutor Ben? Primeira coisa, estou muito agradecido à Assembleia pelo fato de promover este evento. Porque, aprendendo do passado, nós podemos viver no presente. E aqui, sempre lembrar e nunca esquecer aonde um regime totalitário e inescrupuloso, como foi de Adolf Hitler, pode conduzir os destinos do mundo, inclusive da sua própria nação. Sempre alertar, sempre demonstrar o que aconteceu. E eu, quando a guerra começou, eu tinha 14 anos. Eu passei 5 anos e meio nos campos de concentração nazistas. Presenciei maiores atrocidades praticadas por homem contra homem. E eu vi fumaça negra jorrando dos chaminés dos crematórios, onde as pessoas eram cremadas. E eu vi fuzilamentos em massa, presenciei enforcamentos coletivos. Não dá para descrever todas as infortúnias que eu vi durante minha época de guerra. Passando fome incrível. Eu vi crianças inocentes que não sabiam andar ou falar,
arrancadas dos braços das suas mães, tendo cabecinhas esmagadas contra muros pelos excessos e jogadas nos caminhões como fosse um lixo, desculpa pela palavra. E naquela época, perambulando pelos campos esfomeado, esfarrapado e alquebrado, jurei a mim próprio que caso Deus permita-me sofrer a guerra, contarei ao mundo tudo o que passei, tudo o que presenciei, para que desta maneira alertar e prevenir, alertar aonde um regime inescrupuloso, como foi o de Hitler, pode conduzir destinos do mundo, inclusive da sua própria nação. Lembrando que Hitler chegou ao poder através das eleições livres e democráticas, somente depois de assumir o poder, transformando um povo mais civilizado naquela época, que era o povo alemão. Um povo de pensadores, de poetas, de compositores, etc. Um povo que seguiu cegamente participando destas atrocidades que Hitler cometeu. Não podemos dizer que todos eram alemães, que todos os alemães participavam dessas atrocidades, mas o regime foi tão inescrupuloso e tão horrendo que as pessoas que não quiseram participar ou estavam contra ficaram com medo para não ser mesmos enviados a campos de concentração. Muito bem, doutor bem. Eu vou, dona Miriam, daqui a pouco também vai participar do programa, mas antes eu vou pedir para a nossa técnica colocar um filme, um trecho do filme que inclusive foi exibido na sessão desta tarde na Assembleia sobre os horrores do nazismo, os horrores praticados no Holocausto. Nós vamos ver um trecho desse filme até para que a gente possa situar, né, as pessoas nesta tragédia praticada pelo homem no século XX. Vamos ver um trecho do filme do Holocausto.
Shoah. Hecatombe. Ok, esse foi o trecho que abre o filme e que demonstra claramente a barbárie cometida em nome de Ki, né? Doutor Abrão, o senhor tinha 14 anos. Eu tinha 14 anos quando a guerra começou. O senhor é polonês. Atualmente em 84. O senhor morava em Varsóvia? Não, na cidade de Lodz. Na cidade polonesa de Lodz. Quando a Polônia foi invadida pelos... Quando a Polônia foi invadida pelos alemães. E levando em consideração que na nossa cidade, antes da guerra, moravam 660 mil habitantes, desses 240 mil judeus. Nós, quando alemães entraram na nossa cidade, fomos encarcerados num gueto, e das condições subhumanas, morando várias famílias num cubículo, sem água encanada, sem lugar para fazer suas necessidades. E recebimos durante o primeiro ano 400 calorias por dia, um pedaço de pão, 150 gramas de pão, e só no primeiro ano, dos 64 mil judeus encarcerados no nosso gueto, morreram de fome e do frio mais que 20 mil judeus, só no primeiro ano. Quando a guerra foi liquidado 5 anos depois, em julho de 1944, dos que foram encarcerados no gueto, 164 mil judeus, sobraram somente 17 mil. Apesar que no gueto ainda estava 80 mil pessoas, porque os alemães sistematicamente que enviavam as pessoas à morte, às câmaras de gás, chegavam transporte dos judeus da Alemanha, da Tchecoslováquia, da Áustria e das cidades vizinhas da nossa cidade. E foi praticamente uma coisa horrível, porque passar fome é não uma coisa que a gente não come de manhã cedo, café de manhã, ou não almoça, mas passar fome dia por dia, semana por semana, mês por mês, transforma praticamente as pessoas em animais irracionais. Quando uma batata podre flutuando-se no esgoto, torna-se um tesouro levado diretamente na boca. Ninguém pode imaginar que significa a tortura de passar por fome. Vendo também pessoas morrendo, seus corpos levados, colocados nas sarjetas e recolhidas pelos carinhos das mãos. É uma coisa terrível, é uma coisa que desejo que nunca aconteça. Nesta época do gueto, os judeus podiam circular na cidade ou eram totalmente confinados, sem direito a fazer nenhum tipo de trânsito? Estávamos confinados e num bairro mais miserável da cidade, cercado com arame farpado e com guardas alemães que atiraram em qualquer pessoa que se atrevia a sair do gueto. Nós não tivemos contato nenhum, não tivemos jornais, não tivemos rádio, não tivemos nada, a gente nem sabia nada que acontece por fora. Estávamos confinados no gueto e sofrendo todas estas coisas que já expliquei. Nesse momento do gueto, o que os judeus imaginavam que estava por acontecer? Alguém imaginava que esse tipo de barbárie, de atrocidade, alguém imaginava que o exército alemão chegaria a tanto? Olha, ninguém não imaginava, inclusive gente no gueto não sabia o que acontecia, não sabia das câmaras de gás, não sabia dos crematórios onde as pessoas eram queimadas. Gente vegetava
com poucas rações que recebia por dia. Entretanto, a gente se iludia que um dia a guerra acaba. A gente acreditava que um dia a Alemanha fica derrotada e a gente pode voltar a viver a vida normal. E isso que segurava pessoas vivas. Porque que alguém perdeu a esperança de sobreviver, alguém que perdeu a esperança para ver dias melhores, não demorou nem alguns dias para ele também morresse. O senhor tinha 14 anos. Quando a guerra começou, tinha 14 anos. O senhor estava no gueto com seus pais? Eu estive no gueto, sem falar da família mais longínqua, estava no gueto com minha mãe e meu pai. Meu pai morreu de fome no gueto em 1942. Minha mãe ficou até o gueto foi liquidado e foi enviada junto comigo e com os outros para campo de concentração em Auschwitz, que passamos pela seleção de famigerado Mengele, que só mexendo o dedo esquerdo à direita enviava as pessoas às câmaras de gás ou aos trabalhos forçados. Pela última vez eu vi naquele dia... Em Auschwitz o senhor chegou a ver as colunas de fumaça? Não. Quando nós chegamos, nós vimos um chaminé, da qual jorrava fumaça negra junto com fogo. Sentimos nas nossas narinas o cheiro da carne queimada. Imaginávamos que tratasse de cozinha, onde estavam cozinhando lá refeições para nós. Não imaginavam que estávamos queimando gente? Que lá estavam queimando os nossos religionários e principalmente as pessoas retidas como inaptos para trabalho, como velhos, doentes, inválidos, crianças, mulheres grávidas, mulheres que não quiseram se separar de suas crianças, ou pessoas retidas numa seleção, no meu caso de próprio Mengele, que foram retidas e consideradas inaptas para trabalhos forçados. A sua mãe morreu lá em Auschwitz? Minha mãe foi separada no início, ela foi junto com as mulheres e eu com os homens. Agora, depois, eu não sei o que aconteceu, mas uma mulher que sobreviveu à guerra, uma conhecida, me disse que foi retida pelo Mengele e enviada à câmara de gás. Sua mãe? Sim. Como o senhor conseguiu sobreviver a Auschwitz, que é o terrível campo de concentração? Eu acredito que somente por causa da minha promessa, que eu prometi ainda no campo de concentração, que em caso Deus permita-me sobreviver à guerra, contarei ao mundo o meu testemunho, ou tudo o que passei, para conscientizar, principalmente novas gerações, onde um regime totalitário, inescrupuloso como foi o de Hitler, pode conduzir os destinos do mundo. Sobrevivi, eu, através da minha palavra falada e escrita, estou fazendo tudo possível para que desta maneira alertar e prevenir. Eu tenho 15 livros escritos, e destes 6 traduzidos em inglês e em hebraico, e eu tenho mais que 3.500 artigos escritos na imprensa nacional e internacional, e dando palestras, incansável, às vezes por causa da minha idade praticamente impossível, mas sempre estou atendendo onde convocado para dar palestras sobre o assunto, levando junto comigo minha esposa, que também dá estas palestras e também conta a sua trajetória. O senhor se lembra, senhor bem, daqui a pouquinho eu vou conversar com a dona Miriam, o senhor se lembra o dia que a guerra acabou e que o senhor pôde finalmente sentir, digamos assim, o ar da liberdade? Eu me lembro.
Este foi um dia eu não tinha mais força nem para andar. E os alemães trouxeram um trem de carga, para nos evacuar deste campo por causa das aproximações das forças aliadas. Entretanto, eu nem podia mais andar, mas alguém chegou para mim e falou: quem não vai no trem vai ser fuzilado. E eu, praticamente ajudado por dois meus companheiros, foi dos últimos que entrou no trem, e sentei ao lado de um guarda alemão que estava lá também com suas mochilas e adormeci. No nosso vagão tinha mais ou menos cerca de 250 pessoas se aglomerando em qualquer lugar. Mas de manhã, quando acordei num lugar vazio, porque o alemão tinha fugido. E de longe nós vimos a aproximação dos tanques. Da Rússia, dos russos? Nós pensamos que são russos porque tiveram uma estrela de 5 braços. Aí nós pensávamos que qualquer estrela tanque russo, mas foram tanques aliados americanos. Foi americanos. E quando nos vimos libertados, os alemães fugiram ainda antes. Alguns que lá sobraram foram mortos por prisioneiros russos lá no campo mesmo. E nós todos jubilávamos, todos dançavam, mas nós judeus chorávamos. Nós chorávamos pensando nos antes queridos que não tiveram a mesma oportunidade de sobreviver à guerra. Nós ficamos neste campo e eu saí logo com mais meu amigo Sperling do campo. Isso já era longe de Auschwitz? Isso já vai longe de Auschwitz, a Alemanha dentro. Mas os que permaneceram no campo, esperando a libertação, não tiveram muito bom, um destino foi muito bom para eles, porque nem os russos que vieram de um lado, nem os americanos entraram no campo, sabe? Porque estava uma situação horrível, com cheiro da carne em descomposição, etc. Mas eu, com meu amigo, eu saí do campo. Eu saio do campo e eu acredito que por causa da minha promessa que eu fiz no campo, estou repetindo, eu sobrevivi para contar, para alertar sobre tudo o que aconteceu. Agradecendo também ao Senhor, a emissora aqui, que me dá a oportunidade para contar sobre o que aconteceu nestes dias terríveis. Dr. Ben Abraham, eu vou pedir aqui um intervalo, eu volto daqui a pouquinho com o programa Questão de Ordem. O nosso assunto hoje é o Holocausto. Hoje a Assembleia realizou uma sessão solene para lembrar as vítimas do Holocausto. Eu estou aqui com 2 sobreviventes do Holocausto. O Dr. Ben Abraham, ele é o presidente da Associação Brasileira, não é, de sobreviventes do nazismo no Brasil, e também sua esposa Miriam Nekritz. Os dois são poloneses, mas já vivem no Brasil já há algum tempo. A gente volta daqui a pouquinho, inclusive vamos contar um pouco da história da dona Miriam, que também sentiu, viveu, né, esses tempos de turbulência e de opressão sob a égide da ditadura do nazismo. A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho com o programa Questão de Ordem. Sai daí. Não deixe que a força da chuva seja maior que a da solidariedade. Ajude a salvar o único bem que essas pessoas não perderam: a esperança. Doe alimentos não perecíveis, água potável, leite em pó, fraldas, colchonetes, redes e cobertores. Doações em dinheiro através das contas. Ligue 199 ou acesse o site. Força Solidária. Não deixe a vida ir por água abaixo. A
indústria do tráfico de pessoas produz milhões de vítimas no mundo inteiro, inclusive no Brasil. A sua indiferença é o combustível para que essa situação continue existindo. Denuncie. Todos os anos, milhares de brasileiros são vítimas de armas de fogo. E você pode ajudar a combater essa realidade. Faça o registro gratuito até 31 de dezembro ou entregue a sua arma. O controle de armas ajuda a diminuir a criminalidade e o número de mortes. Informe-se. Respeitar a lei é a sua melhor arma. Onde tem justiça, tem legalidade. Ministério da Justiça. Brasil, um país de todos. Estamos de volta com o programa Questão de Ordem, que hoje está recebendo 2 sobreviventes do Holocausto. Hoje a Assembleia Legislativa realizou uma sessão solene que lembrou deste trágico episódio da história contemporânea do século XX, que foi o Holocausto patrocinado pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Estou aqui com o Sr. Ben Abraham, ele é o presidente da Associação dos Sobreviventes do Nazismo no Brasil, e a esposa dele, Dona Miriam Nekdes. A senhora também é polonesa? Eu também sou sobrevivente, a única de toda a nossa família. Nós, antes da guerra, nós morávamos numa cidade que chama Lutsk. Isso era no leste da Polônia. A nossa parte não foi anexada, não foi conquistada pelos alemães em 1939, mas em 1941 eles atacaram a União Soviética e aí, poucos dias depois, eles ocuparam a nossa cidade. As bombas incendiárias que eles jogaram queimaram quase metade da cidade e nossa casa também, e ficamos completamente sem meios de sobreviver. Assim que os alemães entraram, eles logo começaram com as atrocidades. Todas as atrocidades que faziam em outros lugares, aqui talvez com mais raiva ainda, porque tiveram mais raiva dos russos e nós não tivemos culpa nenhuma. Eles ficaram... foi horrível. E nós, depois, eles chamaram os homens de 16 a 60 anos, foram convocados para trabalhos. Meu pai, meu tio, levaram as pás, conforme foi mandado, levaram as pás e se apresentaram para o trabalho, mas nunca mais voltaram. E assim foi num dia só 3.000 homens que foram mortos. Nós, a minha mãe, não tinha meios de sustentar, então nós fomos para o gueto, que fizeram um gueto também, e o